sentido religioso, como no sentido filosófico, e melhor dizendo até no sentido holístico. E faz parte do quadro de preocupações do ser humano, hoje em dia, fazem parte itens que antigamente, eu quando nasci, por exemplo, não se falava de ecologia, não se falava de equilíbrio ecológico, não se falava... O homem não estava preparado para perceber que ele procura dominar a natureza, quando na realidade nós somos parte da natureza e temos que ter com ela uma relação de simbiose, de convivência. O planeta é um organismo. A ciência já está começando finalmente a reconhecer isso, de onde a gente pode concluir que todo o universo é um grande organismo, né? E não se trata de definir uma questão que pode ser política também, além de ecológica. Trata-se de debater. E certamente pessoas têm razões a serem colocadas em questão, outras pessoas têm outras razões também a ser colocadas em questão. De forma que uma mesa sobre o tema, como a que vai se desenrolar agora, é sempre oportuna, bem-vinda, principalmente dentro do nível de civilidade e de cidadania com que o evento costuma se desenrolar. Então, vamos convocar ao palco para debater o impacto socioambiental com a transposição do Velho Chico, nosso grande amigo, o psiquiatra paraibano, Dr. Edmundo Gaudêncio. Vamos chamar dois novos amigos dos encontros da Nova Consciência. O cacique Neguinho Trucá, da tribo Trucá de Pernambuco. Desculpe, mas ele não vem. Agora, o que você pode fazer? Por isso que é bom ser mestre sem cerimônia. Os micos fazem parte do... Então, nós vamos chamar um outro amigo nosso, novo, porque o cacique Neguinho Trucá também nunca tinha vindo ao evento e até agora ainda não veio. Mas quem nós vamos chamar, e aliás já conheci ele ali, é um fulano fantástico, que é um novo amigo do evento, vamos chamar o cacique Caroba. Vamos chamar Manuel Enéas Figueiredo Neto, da Associação Comercial Lions Clube da Paraíba. E, representando o Fórum Permanente em Defesa do São Francisco, vindo da Bahia, não o Rio, mas ele, Dércio Marques. Boa noite, senhoras e senhores. Eu aguardava do querido mestre sem cerimônias a autorização para início de funcionamento da mesa. Meu nome é Edmundo Oliveira Gaudêncio. Deixa eu fazer uma pequena interferência. Pois não. A mesa, eu pensei que já estava configurada a sua mediação, por isso que eu não disse que ele seria o mediador, né? Como o Nildo também fica me avisando à última hora que um não vem
Quer dizer, que um está aqui diferente, mas não avisa que o outro não vem. Como é que a gente pode saber? Isso é para deixar ele bem chateado mesmo, que eu falei, eu vou te caguetar para o público. Pessoal, nos preparemos para as palavras aladas que vão surgir dessas pessoas com a competência para assunto de tal relevância. Com vocês, então, doutor Edmundo, mediando um debate de primeiro nível. Começando tudo novamente, boa noite, senhoras e senhores. É um prazer aqui me fazer presente na condição de mediador desta mesa, cujo tema é impacto socioambiental com a transposição do Velho Chico. Conforme anunciado, fazemos nós parte dessa mesa, de maneira tal que eu, na condição de presidente, tomo a deliberação de determinar que cada um dos expositores contará com 20 minutos para a sua preleção e, após a última palavra, nós franquearemos a palavra à plenária. Eu desobedecerei a ordem de exposição do nome dos senhores palestrantes, de modo tal que, constando no folder que alguns de vocês com certeza têm o meu nome em primeiro lugar, eu tomo a deliberação de falar por último. Concederei, então, a palavra nos 20 minutos para Evilásio Caroba, de Pernambuco. Boa noite. Oi. Boa noite a todos e aqui começa o debate na questão da transposição do Rio São Francisco. É uma questão que está em grandes discussões em todo o território nacional. Existem grandes problemas na nossa nação, no nosso país, que nos leva a todos a sentar, a pensar e discutir. Estivemos agora em Brasília, no mês de dezembro, fazendo a Conferência Nacional do Meio Ambiente, do qual também entrou em pauta a questão do Rio São Francisco com a transposição. E a gente analisando os problemas também da seca no Nordeste, os problemas das necessidades de plantios, as necessidades de termos a irrigação no solo nordestino, ali nos estados e nas cidades dos interiores, surgiu a grande necessidade de se criar um meio, uma condição para a sobrevivência daqueles povos, daquelas pessoas que vivem ali, sobrevivendo do nada, sobrevivendo da pouca chuva que de vez em quando cai sobre o solo e fazendo promessas, fazendo caminhadas
correndo para os braços de Deus e pedindo aos santos um milagre para que caia água sobre a terra. Muitas vezes chove e muitas vezes não chove. É mais a fome e a miséria que se assola dentro dos sertões nordestinos, dentro das famílias nordestinas e dentro da grande minoria. Eu, particularmente, junto com outros membros que lutamos pelo meio ambiente, eu, como um dos defensores da natureza, também técnico da área 5 do meio ambiente, eu cheguei à conclusão de que é necessário pensarmos e analisarmos bastante a questão da transposição. A transposição está em andamento, está pronto o projeto para que seja lançado no Brasil. Transposição dentro das áreas necessitadas de água. E o que deveria acontecer dentro da transposição? Deveria acontecer, seria o primeiro passo, cuidando do leito do rio. Esse é um pensamento meu e acredito de várias pessoas. Então, cuida-se do corpo, do rio, que é o seu leito, desde a sua nascente até o seu terminal no mar. Segundo a pesquisa feita pelo governo, estaríamos usando 5% da água, que é dessa água que cai no mar, e considera-se uma água que fica perdida e que ninguém vai usá-la. Então, um pensamento popular seria o quê? Seria que o rio, depois de tratado, ele seria nivelado a uma altura da sua água submergindo para cima e, ao mesmo tempo, fazendo os cortes pela terra para que a água vá para o sertão. Eu creio que depois que se nivela a água, ficaria tudo na mesma altura, sem que atingisse uma camada negativa de desordem dentro do próprio rio, sem acabar com a vida dos peixes, sem também acabar com a vida das pessoas que vivem à sua margem ou as cidades que são abastecidas por ele. Acredito que a transposição feita com consciência e com muito cuidado, ela estaria realmente cuidando da vida e da necessidade do povo que daquela água precisa. Eu tenho andado por muitos sertões, tenho viajado por alguns estados, e nós vemos que a pior parte do país é a do Nordeste. A parte mais fraca do país é o sertão e o próprio agreste, que não tem água para sobrevivência. Então deveríamos todos pensar na vida humana de uma maneira geral, que se relacione também com a transposição do Rio São Francisco. Agora, que nós todos nos uníssemos, exigindo que fosse feito um trabalho consciente, com consciência, na vigilância popular, para que não atingisse de maneira negativa as sociedades que precisam daquela água, como todos nós precisamos daquela água. Não sei a opinião de todos, mas tem uma parte que é a favor da transposição e a outra não. Isso nós vimos lá na conferência em Brasília. Isso nós vemos todo dia na televisão. Tivemos o bispo passando fome, fazendo a crise de fome, tentando se matar para que não acontecesse a transposição. Eu creio que não é necessário ninguém se suicidar lentamente para poder buscar solução para o problema que está presente para todos nós, que é o problema da transposição do Rio São Francisco. Realmente é uma grande preocupação por causa de muitos desmandos dos governos. As pessoas têm medo, porque estão sofridas, acostumadas, não por querer levar as cacetadas da política brasileira, mas com medo que seja mais uma coisa negativa para a sociedade. Mas, na verdade, se olharmos com muito cuidado, não é negativo que se aconteça a transposição, desde que seja cuidada, como eu falei anteriormente. Então, eu gostaria que pensássemos
que nos uníssemos em um só pensamento para que busquemos junto a solução para a transposição do Rio São Francisco. Eu sou a favor da transposição para que as pessoas vivam das suas roças, vivam das frutas, vivam daquela água que vai tratar da terra. Porque, felizmente, por conta do desmatamento feito no nosso Nordeste, nos longos 500 anos, é que estamos hoje todos sofrendo esse caos ecológico, esse caos solitário do sol queimando e secando as terras, como acontece hoje na Amazônia, que nunca houve seca dentro dos pântanos da Amazônia. Esse ano, nós assistimos, ano passado, um grande problema, peixes morrendo, os bichos morrendo. Isso já está começando a atingir a Amazônia, que é a grande mata, que é o coração do mundo, é o pulmão do mundo. A Amazônia, com suas matas, já sendo devastada pelos madeireiros, os garimpeiros também atingindo as camadas do solo, atingindo a própria água, danificando os nossos rios. Então estão querendo que também o lado de lá seja atingido como o Nordeste. É por isso que está hoje se discutindo essa passagem de água para os sertões, para que a gente restaure a situação do povo do Nordeste, para que restaure a situação do povo sertanejo. É muito fácil dizer não, eu não aceito, mas também temos que pensar que estamos ajudando a matar de fome e trazer a doença para as crianças, para o jovem do futuro, a fraqueza, a necessidade, a nudez e a falta de sobrevida. Então, nós também somos responsáveis se não ajudarmos a buscar solução para este problema. Hoje tornou-se um problema nacional. Não é somente a gente sentar na nossa mesa, comer bem, escolher nossa comida, sabendo que temos alguns irmãos ali na frente que não tem como escolher sua comida, porque não tem nem comida para comer, por conta que não tem uma roça, não existe emprego, não existe sobrevivência. Então, essas são as palavras que estou colocando no início deste debate com relação à transposição do Rio São Francisco. Obrigado. O cacique Evilásio Caroba consumiu apenas 12 minutos do seu tempo. Passo, então, a palavra ao meu dileto amigo Manuel Enéas, para que ele, usando da tribuna, conforme ele deseja, possa fazer a sua preleção durante o espaço de 20 minutos. Tenha um pouquinho de paciência, que vocês que as cadeiras não são muito confortáveis, né? Boa noite a todos. Boa noite também à mesa. E vamos falar do Rio São Francisco. Este projeto é do nosso imperador Dom Pedro, desde 1847. O nosso imperador queria fazer essa transposição para resolver o problema da seca, isso há 300 anos atrás. Temos águas bastante para a transposição? Sim. Para vocês terem uma ideia, vocês vejam, o açude de Boqueirão, nós temos uma faixa mais ou menos de uns 400 milhões de metros cúbicos. Curemas, temos uma faixa de 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos. Mas a barragem de Sobradinho, além da sua profundidade, que é grande, ela tem 28 bilhões de metros cúbicos. 28 bilhões. Curemas tem 1 bilhão e 200. Como eu disse agora há poucos atrás, né, temos o açude de Boqueirão com uns 400 milhões. Isso, Sobradinho, sem contar com Itaparica, que Itaparica
é quem move justamente a usina de Paulo Afonso. Deve ser feita a revitalização do Rio São Francisco? Sim. Vai ser um desenvolvimento sustentável no nosso semiárido, com a inclusão social de uma justiça ambiental, uma agricultura sustentável e uma realização de uma reforma agrária. A revitalização com a sustentabilidade hídrica, com as bacias hidrográficas do Nordeste. O projeto tem um programa de desenvolvimento sustentável no semiárido da bacia do Rio São Francisco, que são Programa da Revitalização do Rio São Francisco, Programa de Combate da Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, Programa de Suprimento da Água, População Rural, Urbana e Animal, Programa de Conviver para a região com o semiárido, Programa de Integração das Bacias Hidrográficas, Risco de Seca do Nordeste entre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e o sertão do Pernambuco, tirando a parte do litoral, nós temos 80% de risco de seca, enquanto outra região do nosso país varia entre 30% e 40%. O projeto tem dois eixos que eu digo são dois canais. O primeiro eixo, que é o nosso, é o leste, que vem da barragem de Itaparica, que vai até o Rio Paraíba, uma parte do sertão e uma parte do sertão de Pernambuco. O segundo eixo, que é o leste, que sai da barragem de Sobradinho, em Petrolina, que vai por Cabrobó, né? O eixo norte. Salgueiro, Sousa, Rio Piranhas, Mossoró e Ceará. A disponibilidade hídrica garantida pelo Sobradinho, mesmo nos anos de secos, é de 1.825 metros por segundo. Entre os múltiplos, o uso da água alcança 1.300 metros, 1.300.000 metros por segundo, cúbico por segundo, que é a geração de energia, de meio ambiente, e o consumo da bacia chega a uma folga de 263 metros cúbicos por segundo. O rio está morrendo? Não. O rio ainda é um rio muito saudável e pujante. O velho Chico tem problemas? Sim. O velho Chico precisa ser mais bem cuidado, principalmente nos seus afluentes, pela ação humana, falta de tratamento de esgoto nas cidades ribeirinhas, e é preciso mais bem cuidado com o Rio São Francisco. O rio precisa ser revitalizado? Sim. E isso já está acontecendo com a revitalização hidroambiental da Bacia do São Francisco, programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e com a participação do Ministério da Integração Nacional e da Sociedade Sanfriscana. É verdade que o rio vai ser desviado, porque às vezes muita gente fala assim, a transposição, não vai tirar uma parte só da água. Absolutamente não, ele não vai ser desviado. Não é nada disso. O velho Chico vai continuar no mesmo curso, que tem só uma pequena parte do seu volume, ou seja, 1% da água, 1% da água que vai para o mar, vai ser captada para garantir o consumo humano animal da região do semiárido, onde vive 12 milhões de pessoas e não haverá problema ambiental. A quantidade de água a ser retirada é muito pequena. Ainda assim, a retirada d'água para perenizar outro rio não é prejudicial para o São Francisco? Não, por várias razões. Em primeiro lugar, a disponibilidade de água no Rio São Francisco.
Segundo lugar, é importante que se repita isso, a quantidade a ser retirada é muito pequena. A terceira razão é que a captação vai ocorrer apenas em locais onde a vazão do rio já está regularizada pelas barragens e não afetando nem a sua navegação. A quarta razão é que a água a ser retirada vai ser principalmente para consumo humano, para matar a sede de milhões de nordestinos. Tudo isso será feito sem prejudicar o Rio São Francisco e cabe ao governo federal zelar pela distribuição d'água, dar oportunidade de trabalhos aos nossos irmãos brasileiros. Os usuários do São Francisco terão prejuízos? Não, porque o curso do rio não será alterado e muito menos será afetada as condições ambientais e a quantidade retirada de água é mínima. Agora, a migração é uma questão de solidariedade humana. Sim, vale lembrar que a seca não só maltrata as pessoas e os animais, como também diversas famílias são forçadas a migrar. Os mais jovens, mais fortes, e às vezes, vai a família para outros lugares à procura de emprego para garantir a sua sobrevivência e dos seus parentes. E isso atinge centenas e milhares de nordestinos. E muitos deles chegam a serem pedintes. Isso há 150 anos que se faz isso. Ocorre esta migração forçada pela seca. O que impede o desenvolvimento do semiárido? O que impediu até agora foi principalmente a escassez d'água, seja das águas do rio ou de outras fontes de abastecimento. Assegurando de água, nada vai mudar no semiárido, porque a maior parte da região nordestina está comprometida pela escassez d'água. Mas é legal tirar de um rio e colocar em outro? Sim. A Lei de Recursos Hídricos 9.433 de 1977 determina que o Estado deva garantir a necessidade, a disponibilidade de água para a população onde ela reside. Como é distribuída a água no Brasil? A distribuição das fontes no país é desigual. Enquanto a Amazônia detém 70% da disponibilidade da água doce no país, no Nordeste nós apenas temos 3% desta água. Em média, quanto água uma pessoa consome por ano? Para viver plenamente em todos os aspectos, as Nações Unidas recomendam no mínimo 1.000 metros cúbicos de água por habitante ano. Considerando não só água para beber, que o ser humano deve beber, 1 ou 3 litros de água por dia, e mais usos sociais e econômicos que pode proporcionar uma vida digna ao homem, e a maior parte do Nordeste, o homem não tem esse privilégio. Precisamos, sim, das águas armazenadas nos açudes do semiárido, das águas dos poços, das cisternas, né, das cisternas, mas o nordestino da região do semiárido precisa mesmo é que o velho Chico seja a nossa solução. A integração das bacias hidrográficas já foi adotada em outros países? Sim, tem sido adotada em vários países, como a África do Sul, em Lesoto, no Egito, no Equador, na Espanha, nos Estados Unidos, que principalmente quase todos vocês sabem que é o problema da Califórnia lá, que é o maior produtor de fruta quase do mundo, né? E nesses países, 70% de suas regiões foram usadas nas águas da agricultura e outros usos urbanos e industriais, interligando bacias supervitárias
e bacias deficitárias. No Brasil, essa tecnologia é usada em grandes sistemas de abastecimento de águas, em regiões como, por exemplo, São Paulo, já existe isso. O Rio de Janeiro já tem, Fortaleza, lembre-se daquele canal que o Ciro Gomes fez, naquela falta d'água que teve, né? E em Brasília, para vocês terem uma ideia, quando eu falo em Brasília, aí eu me lembro até da questão da transposição, que Brasília também foi um projeto de Dom Pedro, que o Brasil deveria ser a capital do Brasil, na parte central do Brasil. Depois que foi criado Brasília, o norte, a parte norte, você veja o desenvolvimento hoje que tem hoje na parte norte. Sabe por quê? Por causa da questão de Brasília. Brasília não tinha nada, Brasília só tinha um riacho. Hoje o lago de Brasília, só você vê o desenvolvimento que teve Brasília. Por quê? A questão d'água. Então, o que nós precisamos mesmo é que essa água chegue para a gente. Fazer essas hidrelétricas faraônicas, eu tenho a impressão que vai ser coisa do passado. Por quê? Através de uma tecnologia moderna, hoje, vai se fazer uma usina dessa hidrelétrica agora em Fortaleza, mas vai fazer isso no mar, através das ondas. É um braço grande assim, com a parte assim, vem a onda bate, o braço é muito grande, aí ele vem, aqui ele pega um macaco hidráulico. Este macaco hidráulico, o que é que ele faz? Ele faz a pressão para quê? Para funcionar justamente as turbinas. Então, esse projeto vai ser lançado agora em Fortaleza. Eu acredito, se esse projeto dando certo, que é 100% nacional, viu? Nós vamos acabar até com essas barragens faraônicas. Para você ter uma ideia, a barragem a grande. Não, Itaipu, de cimento que gastaram em Itaipu, dava para construir simplesmente 200 maracanãs. 200 maracanãs, dava para que gastaram de cimento, né? E se nós tivermos a felicidade, se isso der certo, se Deus quiser, que vai ser construído agora lá em Fortaleza, a gente vai deixar de fazer essas barragens faraônicas, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma interligação d'água, de bacias para bacia, de bacia para rios, e o nordestino precisa disso, viu? O total do custo desse projeto, ele tem estimado mais ou menos em 4 bilhões e meio. Muitas vezes fala, é muito dinheiro. Não é não. Não é muito dinheiro não. Porque isto é quase o que se faz de você pegar, fazer um gasoduto de um país para outro. Ou então se trazer um gasoduto que transforma para todo o Brasil. Então, eu sou a favor. Eu acho que o nordestino precisa dessa água. Fica até satisfeito, Pajé, em você ficar também a favor também dessa transposição. Agora, precisamos fazer a revitalização, sim. E existe já projeto e programa já do governo, né? Diversos projetos já de ambiental integrado às bacias hidrográficas. Então, se vocês quiserem pegar algum desses projetos, vocês só é pegar. Na internet, vocês vão encontrar diversos projetos desses que podem muito bem beneficiar muito o Rio São Francisco. Era só isso, companheiros. Manuel Enéas consumiu apenas 15 minutos do seu tempo. Passo agora a palavra ao companheiro Dércio Marques, representante do Fórum Permanente em Defesa do São Francisco, que, caso queira, pode também usar da tribuna. Caso contrário, falará daqui da mesa. Da última vez que estive aqui,
teve uma manifestação bonita, umas canções de criança com nosso irmão Bené Fonteles. E no seu gesto que eu fiz, atirei uma flor. De repente tinha muita criança cantando aqui, começaram a tirar flor e desmancharam o arranjo floral daqui. Eu não queria que isso acontecesse de novo comigo aqui presente, então fui arrumar o fio aqui. Boa noite para vocês, boa noite para todos os caciques, boa noite para todo mundo. Eu vou mudar de microfone. Alô? Sim, é melhor. Licença, tribuna. Na verdade, ele... Vocês podem notar que a voz está um pouquinho mais audível. Eu queria agradecer de coração a vinda aqui. Eu vim com uma companheira, uma pessoa de muita sensibilidade, e é sempre bom a gente ter alguém afinado, porque o que falta no mundo de hoje é afinação, essa necessidade de afinação. E nós tomamos assim um momento de vivência aqui, de energia muito boa, com Dulce, né? Falando sobre o sufismo, mais ainda pela energia dela, da pessoa dela, do que pelas belas mensagens que ela transmitiu. Isso foi muito intenso. Em seguida, uma coisa tão maravilhosa que é do sonho, da herança nordestina, essa história interpretada do Pavão Misterioso. Eu digo que vocês realmente são os heróis, porque há uma coisa assim que existe, assim como a fome. A gente come, chega um momento que você passa fome, não tem necessidade e não pode mais comer. E também essa atitude receptiva de vocês. Chegou um ponto assim que realmente passou, a capacidade de vocês absorver as coisas aberto, com o coração aberto, também supriu. E vocês ainda estão suportando esse debate aqui, chato, enfadonho, porque é cansativo. O cérebro humano, ele tem um momento que ele diz, não, chega, basta. Mas, primeiro eu quero dizer para vocês, tentarei ser o mais breve possível, com a sabedoria do cacique, né, que falou bem breve, 12 minutos. Eu quero lastimar a ausência do chefe Trucar, que foi anunciado aqui, porque seria um encontro maravilhoso entre duas etnias, dois chefes. Eu acho que seria muito importante esse encontro de um índio que vive à margem do rio, que é da etnia Trucar, primos dos Tumbalalás e primos também dos Tuxás. São pessoas que vivem na beira do rio e têm uma sabedoria, uma herança da água, a importância da água, não só como fenômeno assim de hidratação do ser humano, não. A magia do rio, a beleza da magia do rio, o encantamento do rio. O seu torém, eles tomam o Juremar, tem suas miragens. Enfim, é uma nação e essa história tem que ser respeitada. Então seria importante para vocês o depoimento do índio Trucar. Muito importante mesmo. Fico triste dele não ter vindo. Agora, quanto à minha contribuição, primeiro eu queria dizer que nada acontece por acaso na vida. O momento de estar aqui, da Dulce ter feito a exposição maravilhosa, a história dos heróis e tal. Por quê? Veja bem, tem duas premissas que a gente tem que partir, senão pela qual a gente não adianta eu dizer nada, porque sem a gente aceitar essa premissa, não tem razão eu discernir do que eu vou tentar discernir. Primeiro é o seguinte, que não existe um grande corporativismo no mundo, isso é sabido de todo mundo, e é uma pressão corporativista em todo mundo. Então, infelizmente, desde o tempo saiu a monarquia, entrou uma república, mas como nós somos uma nação continente imensa, com tanta etnia, tantos irmãos, não há um projeto de país dentro de uma centralização em Brasília, isso não existe. Então, a partir dessa premissa, existe uma grande pressão corporativa nos poderes públicos, e a gente sabe disso. O vice-presidente, uma ocasião, disse que até o quitandeiro tem
tem seu lobbyzinho. Eu não entendo que seria um lobby de quitandeiro, mas respeito a opinião do senhor vice-presidente da República. Então, essa pressão corporativista é que, infelizmente, demanda as metas, as direções e o que se há de fazer e como fazer através dessas corporações. Eu me vejo aqui como uma criança, somos crianças, envelhecemos ou não, né? Como aquela velhinha de 95 anos há pouco mencionada, né? Cada um de nós temos uma impressão, uma visão do mundo, mas no fundo também é um menino que tem opinião sobre alguma coisa, o mestre também, nosso chefe Trucar, de alguma outra maneira a gente tem uma visão do mundo que nos ensinaram. E esse desaprendizado é um convite que eu vou fazer para vocês, bem-vindo ao mundo da desilusão, né? Ou como diz assim, que não será a realidade uma outra forma de fantasia? É essa a pergunta. Veja bem, existe, como ele disse, dois eixos, né? O norte, aqui, e o eixo leste. Bom, vai a primeira pergunta simples. Por que se escolheram dois eixos, né? Poderiam ser 3, poderiam ser 4, ou então fazer com que uma ramificação igual raiz de milho, que é fasciculada. Poderia-se fazer uma fasciculação dessa água, né? Se é realmente para fim sedentário, né? Para dessedentar bicho e gente, né? Bom, não importa, é apenas pergunta, porque o que eu vou fazer para vocês é perguntas, né? Outra questão, o que eu sinto, a outra premissa, que eu queria dizer para vocês, que vai contradizer tudo o que o coração criança dessas criaturas aqui disse. Numa entrevista na tarde, para o Jornal à Tarde, que aconteceu no Ceará, o ministro Gomes respondeu a um jornalista que estava perguntando por que foi feita uma viagem subindo essa linha que corresponde ao sul, onde vai ser instalado, digamos assim, poderia ser até chamada de transfusão, né? De água ou interligação de bacia. E muita coisa se viu ali, da tristeza, do desalento dessas pessoas. Mas lá no Boqueirão, onde foi construído também um canal de conexão para chegar água até Fortaleza, não terminou. Ficou interminado aquele projeto e um cidadão, ao repórter, disse que estava roubando água para poder sobreviver. Água, né, daquele projeto para poder sobreviver. E, sendo arguido sobre isso, o ministro Gomes, muito inteligente, uma pessoa que sempre tem um adjetivo e dois, aliás, um substantivo, 2 adjetivos, para dizer, uma pessoa muito bem falante, né? Ele explicou a situação, que o povo não podia chegar lá para não poluir a água, mas ele teve uma pressão muito grande em cima dele. Ele disse assim: olha, eu ouvi falar realmente dessa questão de que essa água é para ser espalhada para a população difusa, da população dos pobres, mas essa não é a intenção do projeto. O projeto é para levar água para as cidades. Isso são palavras do senhor Ciro Gomes, independente se entra em uma contradição com o que o nosso digníssimo presidente da República acentua às vezes e fala, né, na televisão. Independente disso, então eu parto dessa premissa: a água vai ser levada para as cidades. E eu mostro essa entrevista da tarde, possível, para vocês verem que realmente a coisa vai por aí. Bom, partindo dessa premissa, o que eu tenho que dizer do meu companheiro Abner, que faz parte mesmo desse grupo de pessoas, Bispo, Carpio, etc., que se reuniram e estão lutando, achar uma solução para a convivência com o semiárido, né? O que ele me deixou bem claro é que, nesse momento que a gente não separa o eixo norte do eixo leste, a gente não vai perceber a verdade, a ilusão que está por trás disso. Veja bem, aqui, por que o Comitê de Bacia decidiu, na lei, destinar essa água para dessedentação de gente e animais? Por quê? Por causa da Paraíba. Como assim, por causa da Paraíba? Porque aqui realmente é onde há necessidade de água. É gritante a necessidade de água, Cariri, né? A gente sabe a necessidade de água. Então, em função disso, veja bem, agora alguém está operando lá no governo. Então,
a partir desses dois eixos. Se não houvesse esse eixo leste, provavelmente os comitês de bacia não aprovariam esse projeto. Não aprovariam, porque a necessidade de água é gritante aqui. Então, de uma certa maneira, acho que a Paraíba ganhou direito a essa água, por lei, e consentido na lei pelos comitês de bacia. Então, isso é uma realidade. Existe uma outra questão. Se é uma doação do rio, se é uma doação da vida desse rio, né, tem que ter uma contraposição, que é de onde nasce o rio? O que nós podemos fazer para que esse rio possa sobreviver para os meus filhos e para os meus netos, né? De que maneira se forma um rio? Vocês já se perguntaram? Alguém sabe como nasce um rio? Pode me dizer? Esse não é um monólogo. De onde nasce a água desse rio? Alguém me levanta a mão e me diga, tal lugar é daí, você sabe? Não, exato. O que é a Serra da Canastra? É o cerrado. É o cerrado brasileiro, correto? Nasce do cerrado. O que é o cerrado? Ele é uma floresta invertida. O que é uma floresta invertida? Absorve a água da chuva ou da umidade da noite e suas raízes pingam nos lençóis, formando o aquífero Guarani. Esses aquíferos, que são do Urucuia e vários outros aquíferos, é que vão formar a vida do rio. Se todo o sertão tem direito a ter água, o cerrado tem direito à moratória. Porque estão queimando todo o cerrado que forma o rio, não só São Francisco. Lá mesmo em Brasília tem o Parque das Águas Emendadas. É tão maravilhoso isso, é um fenômeno incrível. Uma água sobe e vai formar, o Rio Amazonas vai fazer parte dessa corrente, e a outra desce para formar o Rio Grande, o Paraná. No mesmo local, a água anda em dois sentidos diferentes. Por isso é chamado bioma mater, é a mãe dos rios. Essa é a preocupação nossa lá, com esse povo todo lá, João Abner, João Suassuna, pessoas célebres, Aziz Abiasábia, todos, é com a sobrevivência da natureza, nada mais do que isso. Em nenhum momento, em todas as nossas reuniões, em nenhum momento se disse não à doação, a essa transfusão de água daqui, do eixo leste. A discussão toda se centra no eixo norte, porque essa água vai passar por latifúndios e vai lá gerir camarão, indústria, que é muito bom que isso aconteça, entendeu? Agora, há um preço, nós não estamos aqui discutindo para, sabe, bater, inclusive eu não aceito em princípio, se dizer, como se diz, revitalização e, como é que chama esse negócio? Transposição. Isso não existe. Isso é uma daquelas ilusões que essa dona Dulce, maravilhosa, mostrou para a gente. É uma ilusão, né? Não existe isso. Existe interligação de bacia. No caso aqui da Paraíba, é bem claro para nós, o que eu quero deixar a mensagem aqui para vocês, é fazer uma solução que veio do Ceará. No Ceará se criou uma frente, chama Frente de Nova Consciência para a Água do Novo Milênio. Frente de Consciência, aliás, o nome certo aqui é Frente de uma Nova Cultura das Águas para o Novo Milênio. E esse grupo, assim como aqui, faz esse trabalho, estudam cientificamente, colocam em questão, por exemplo, o dinheiro público do Ceará, que vai ser usado no Carnaval agora, amanhã, aliás, quem queira assistir, deve ser muito bonito o desfile, né, da Mangueira, e inclusive, dentro desses desfiles vão estar presentes 4 mestres do Ceará, irmãos mestres do Ceará, né, e vai ser distribuído flores, umas flores enormes, tamanho de uma dália, e manga sem fiapo, né. Bom, não quero me enterar nisso. O que eu penso aqui, e o que eu quero deixar claro para Paraíba, é que, pensem, uma coisa que vem de cima pronta, essa transposição veio pronta, não foi discutida com o povo aqui. Não seria melhor, porque vocês já ganharam o direito dessa água, por lei, ninguém vai tirar esse direito de vocês, não vão. É pegar, levar essa água, já que vai ser usada para cidades, levar até o Boqueirão aqui em cima, e daqui, a partir daqui, essa água já tratada ou tratada aqui em cima, seja distribuída para vocês, pura, num reservatório central aqui da cidade. Eu estou dando apenas uma ideia, vocês vão ter ideias melhores, mas vocês têm que criar essa frente aqui, e a partir dessa frente, sim, vocês decidem de que maneira tem que ser feita essa transfusão. Agora, presta atenção, essa água vai subir,
vai subir esse boqueirão, depois vai subir a serra, chegar lá em cima e vai descer, né, para chegar no boqueirão, para depois voltar um pouco, subir acima para vir para aqui, para a cidade, não é? E nessa descida, o que acontece? Tudo que vocês podem imaginar, salinização, porque vai descer o sal da terra, algumas erosões, e uma porção de itens que eu não quero citar aqui para vocês, que o IBAMA acha como irrelevantes. Depois vocês podem ler esse material, que eu quero que vocês procurem um cidadão aqui, que eu teria até mais propriedade de falar do que eu aqui. O senhor é de Campina Grande, Zé Helder? Exatamente, é uma pessoa que estuda. Esse livro é muito importante para você saber a história do São Francisco, chama Descaminhos do São Francisco. O que eu digo é isso, é que a população daqui tenha condições de criar uma frente, né? E vocês decidirem de que maneira vai ser feita essa transferência da água para vocês. Essa é uma das coisas. Vou ver se eu não esqueci mais nada. Ou seja, é uma nova visão, é uma nova forma de ver, né? Que não vai muito bem dentro do que ele chama de indústria de seca. A gente não quer incentivar essa indústria de seca, né? A gente quer ver se tem possibilidades de se fazer, em se fazendo essa transfusão de água, também tem esse cuidado de fazer a que a gente chama moratória, a moratória do cerrado brasileiro, porque dali nascem as águas. Tem animaizinho que come sementes de certas espécies no cerrado. Sem esse animal se alimentar dessa semente, aquela árvore não nasce, porque é ali que acorda a semente, dentro dos intestinos desse animal. Isso tudo está sendo dizimado. Quando quebra essa cadeia ecológica, morre uma árvore, morre uma espécie, há uma profunda desequilíbrio ecológico nisso. Outra coisa que me dói no coração é que quando esse rio sempre foi cheio e a seca sempre existiu, meu Deus do céu, por que nós não tivemos essa preocupação há 60, 80, 90, 100 anos atrás, 200 anos atrás? Por que agora? Porque existe uma pressão, aquela premissa que eu disse, há uma pressão corporativista em cima das decisões políticas do mundo de hoje. Ou seja, como diz Frei Beto, um dos primeiros assessores de Lula, que trabalhou no projeto Fomizelo, diz assim: Lula chegou ao governo, mas não chegou ao poder. Então, há pressões. Então, tomem cuidado, porque o direito nosso de cidadãos é esse, é escolher a forma como vai ser feita essa transfusão. Em nenhum transfusão, em nenhum momento foi negado essa possibilidade. Não se nega água, isso não existe. Mesmo para aquela criatura que a água não chega lá, às 500 metros, a pessoa vai lá buscar água de balde e não tem como, não tem acesso à água, né? O filho às vezes está fazendo falta, e vocês vão pensar, puxa, não tem água para si, vai doar água? Não importa, o brasileiro é assim, a alma sertaneja é assim. Não queiram fazer essa divisão entre irmãos, não existe, não existe. A briga nossa é com o eixo norte. Aqui não, nunca se discutiu nada. Em todas as reuniões, a carta que entregamos para Lula, nunca se tocou no eixo, porque isso aqui já é uma questão já decidida, e com respeito por todos nós, por todos os cientistas, pelos músicos, pelas pessoas que participaram. Nós temos a respeito a decisão do Comitê de Bacia. Apenas que também essa água deveria ser para dessedentação na calha norte, né? Só que não, ali é 80%, essa água vai custar 5 vezes mais cara, porque vai ser bombada, ela não vai ser barata. Que chegue às casas de quem for, mas alguém vai ter que pagar. Tanto é que o chefinho Trucar perguntou para alguém, né, da comitiva do Ministério do Meio Ambiente, quanto vai custar um balde d'água lá em cima? E responderam para ele, 25 centavos. E ele tem uma ilha, né? O índio Trucar tem uma ilha. Muito bem, então o senhor fica com nossa ilha que a gente vai lá para cima. Então, a necessidade desse diálogo do chefe de Neguinho Trucar com o nosso chefe era muito essencial. Por quê? Porque esse povo que vive na terra, pisando na terra, bebendo na terra, queira ou não, eles são da mãe terra, eles são superiores, porque sempre viveram na terra, amam a terra, e o índio sabe o gosto que tem, o índio sabe, tempo esgotado. Eu só queria terminar com essa frase, e o índio que cai sabe qual é a terra que ele toca, pois reconhece o sabor de outro índio na boca, quando a boca dele bate na terra. É isso que eu queria dizer.
Bem, as colocações que eu gostaria de fazer, somente ao final tangenciarão a temática relativa ao impacto socioambiental provocada pela transposição do Rio São Francisco, tal como colocado no título que essa mesa leva. Na verdade, diante desta questão relativa à transposição das águas do São Francisco, nós vivemos, no sentido mais claro e objetivo do termo, uma aporia. E eu me explico. Aporia é aquela situação que, na filosofia e na arte da argumentação, respeita a um beco sem saída, em que dois argumentadores incorrem, face ao fato de serem lançados argumentos e contra-argumentos que, por si sóis, são insuficientes, gerando cada argumento a sua própria contra-argumentação, de maneira tal que a elucidação, muitas vezes, de uma determinada questão resulta impossibilitada. Exemplificando em um outro contexto, seria aquilo que nós poderíamos ilustrar discutindo, por exemplo, quem fosse a favor ou contra o aborto de uma mulher estuprada. Existiriam, então, argumentos favoráveis a esse aborto, e possivelmente toda a argumentação estaria absolutamente correta, e, na outra ponta do debate, existiriam argumentos, né, favoráveis ao abortamento. De modo, então, que nós teríamos prós e contra que se digladiariam entre si, sem que se pudesse chegar a uma conclusão satisfatória do ponto de vista racional, já que numa aporia a racionalidade termina, algo que é confusamente ilustrada, diante disso que é o argumento e o contra-argumento. Dessa maneira, então, quem é, no caso específico da transposição do Rio São Francisco, argumentará que, de fato, a seca é uma constante em todo o solo nordestino, que por conta da seca ocorre a miséria, a fome e a morte. Dessa maneira, então, o rio e a sua transposição, para aqueles que argumentam favoravelmente à transposição, esse rio, em sua transposição, seria a solução para todos esses problemas, ainda trazendo a possibilidade da geração de riquezas e em se verificando que não ocorreria supostamente o desperdício d'água. Aqueles, então, que argumentam a favor da transposição, dizem que defendem o homem. Do outro lado, quem é contra a transposição, contra-argumenta, dizendo que, na verdade, falta uma análise devidamente adequada do impacto socioambiental que essa transposição provocaria. Depois, apontam, esses que são contra a transposição, a necessidade urgente para ontem da revitalização do rio. Esses que são contra a transposição argumentam dizendo que, em suma, fazem a defesa da natureza e ou da ecologia. Diante disso, me parece que, de fato, aquilo que se deveria constituir como argumento científico a favor ou contra a transposição cede espaço para argumentações ideológicas. E as argumentações ideológicas, no meu entendimento, nem sempre são os melhores argumentos, nem sempre essa modalidade argumentativa oferece a melhor forma de argumentação. Porque, na verdade, nós sabemos que a ideologia é algo muito mais emocional e passional do que lógico, intelectual e racional. Dessa maneira, então, pode-se dizer que, de fato, fazer ciência significa tentar maximizar esse desapego em relação a argumentos ideológicos, buscando no seio dessa mesma ciência argumentos que sejam técnicos e argumentos que sejam éticos, porque, de fato, embora saibamos todos nós que nenhuma ciência é neutra, é da obrigação ético-moral de todo e qualquer cientista tentar neutralizar-se
naquilo que são seus impulsos emocionais e naquilo que seja, por exemplo, a ideologia político-partidária de uma certa formação política que esse cientista, então, possua. Isso por conta de que, então, a técnica emanada dessa ciência apenas dirá, e dirá tão somente o que fazer. Mas compete à ética dizer o como fazer, o porquê fazer e o para que fazer, que de fato então faz com que essas questões éticas se tornem sobremodo relevadas no âmbito de toda e qualquer ciência. Isso porque, na verdade, a ética, conforme praticada pelas ciências e de maneira, supõe-se, adequada, apresentará um embate em torno disso que é a ideologia essa que é, tal como afirmado anteriormente, aquilo que campeia todas as discussões, quer favoráveis, quer contrárias, à transposição do São Francisco. Isso porque, na verdade, a ideologia diz do interesse que move determinada pessoa ou instituição quanto ao fazer determinada coisa. A ética diz, como dito, o como fazer, o porquê fazer ou não fazer. A ética só interessa a verdade. A ideologia interessa apenas e tão somente que o fato pareça verdadeiro. Para a ética, interessa o discernimento entre o certo e o errado. A ideologia interessa, sobretudo, velar esse discernimento entre o certo e o errado. A ética gira em torno da eticidade ou não eticidade do desejo de uma determinada instituição ou de um determinado sujeito. A ideologia, por sua vez, gira em torno da realização de desejos, sobremodo através da política, não interessando a eticidade de determinado fato. Para a ideologia, interessam a luta pelo poder e a tomada do poder. Para a ética, interessa como se deve dar essa luta, de que forma deve ocorrer a tomada do poder e, sobretudo e principalmente, o que fazer depois com esse poder tomado. Dessa maneira, o que na verdade então nós verificamos é que as ciências, nisso que é a sua ausência de neutralidade prático-social, tem sido grandemente utilizada, ora por quem argumenta contrariamente à transposição, ora por quem argumenta favoravelmente. De forma objetiva, porém, o que é que essa ciência nos diz? Essa ciência nos diz que em grandes trechos do seu trajeto, o Rio São Francisco se encontra assoreado. Diz essa mesma ciência que, por conta desse assoreamento, houve, de fato, uma modificação na dinâmica hídrica de todo o São Francisco, com subsequentes enchentes. Diz ainda essa ciência que o Rio São Francisco, na verdade, tem funcionado também como escoadouro de dejetos de pelo menos 20 ou 22 cidades ribeirinhas. Diz ainda essa mesma ciência que, graças à destruição da mata ciliar, o desbarrancamento do rio tem sido uma constante. Diz ainda a ciência que todo aquele suposto empenho político que viabilizaria, de fato, a revitalização do São Francisco quedou apenas e tão somente em uma proposta de fundo econômico, face a que, sobretudo, as verbas inicialmente destinadas sofreram já, ao longo do ano de 2005, 3 cortes consideráveis, de modo que, na verdade, até hoje, nada de concreto tem sido feito acerca dessa revitalização. O governo atual adora metáforas de ordem médica. Eu sou médico e acredito que, inclusive, em virtude da forma como os embates estão se dando acerca da transposição ou da não transposição, de fato, aqui eu compareço então como psiquiatra. Acho que, de fato, um psiquiatra faz necessária a forma como essas discussões têm sido encaminhadas, mas aqui me posiciono, sobretudo, como sociólogo. E sabemos todos nós que o discurso médico é, por excelência, um discurso extremamente perigoso quando aplicado à análise social. O nazismo, em grande medida, decorre do discurso médico. As ideias relativas à eugenia também decorrem do discurso médico.
E, aproveitando-me então do apego enormemente caro que o governo tem por esse discurso médico, eu gostaria então também de medicamente metaforizar, dizendo que com certeza o Rio São Francisco é um rio doente. E a grande questão então é: se as águas de um rio constituem-se como seu sangue, a grande pergunta então seria: um sujeito doente é o sujeito ideal para fazer transfusão de sangue, para doar sangue, inclusive a partir de sua própria caracterização como doente? Acho de fato que essa é uma questão. Objetivando o tempo, que inclusive já termina, eu gostaria de sublinhar então com todas as letras aquilo que resumidamente seria a minha fala. De fato, é necessário que nós entendamos que as argumentações que até hoje têm sido feitas são argumentações, sobretudo, ideológicas. E nisso que é a democracia, tal como ela se coloca, crua e concretamente, após toda a idealização grega nos tempos atuais, com certeza nós que aqui estamos a clamar por maior possibilidade de discussão da matéria por toda a sociedade brasileira, incluindo-se aí cientistas de renome e não apenas defensores de uma determinada medida político-legal, nós, que de fato percebemos a democracia, sabemos todos, infelizmente, que, com ou sem a nossa anuência, me parece, a água do São Francisco será transposta. Isso por conta, inclusive, do desejo de se abafar essas discussões que se fazem necessárias. E aí, com certeza, para além de toda a absurda tramóia e estapafúrdio ético que foi praticado pelo PT, esse governo estará possivelmente coroando o seu desfecho com aquilo que eu tenho chamado de um fluviocídio, com o assassinato de um rio. O que significa dizer: em nome disso, que seria dar um pouco mais de água a outros irmãos, corremos todos nós o risco de nos tornarmos todos absolutamente sedentos, uma vez que esse rio esteja definitivamente morto e transformado, então, nisto que será uma enorme catacumba, uma enorme cova de toda a ecologia nordestina. Porque as pessoas discutem ecologia como se a ecologia não fosse política, como se a ecologia fosse, tal como diz a publicidade, questão relativa a saguins e micos dourados, quando, na verdade, a ecologia é eminentemente a ciência